Marcos capítulo 15, versículo 39. Isso. Agora vai funcionar. Essa versão que está projetada para os irmãos é aquela versão revista e atualizada do Almeida. Eu queria pedir a gentileza, se você puder, fique em pé mais uma vez. Vamos ler com alegria, uma só voz, para que os vizinhos aqui, quem sabe, possam ouvir, né? Quem passa lá fora, possa nos ouvir, com muita beleza, com muita alegria, nós dizermos essas palavras do Evangelho de Marcos juntos. Vamos lá? O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém, graças a Deus. Vamos ler ainda na versão da NVI, juntos, de novo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos nesta noite ouvir a Tua voz, mas precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo conduza o nosso coração, para que nós estejamos como crianças na presença do Senhor para Te ouvir. Assim nós clamamos por cada um de nós, em nome de Jesus, amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Sabe que sempre, quando eu leio passagens bíblicas, algumas passagens me levam a pensar por que isso está na Bíblia. Qual é a razão de ser deste ou daquele texto? E este versículo que nós lemos, ele me faz pensar nisto. O que os autores bíblicos acharam de tão importante, dentre tantos eventos que compuseram a crucificação de Jesus? Por quê falar desse centurião? Por que mencionar isto? Por que dizer que este homem, diante da cruz, diz que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus? Qual a razão de ser disso? Mateus, Marcos, Lucas, ainda que tenham pequenas diferenças entre os seus relatos, eles descrevem esse tal centurião anônimo, que nós não sabemos o nome, diante da cruz, nessa cena que nós acabamos de ler. A questão é, o que nós sabemos sobre este homem? Na verdade, não muita coisa, né? O relato bíblico é apenas este versículo simples, mas nós podemos deduzir algumas coisas. A primeira delas, diz o texto, que ele era um centurião. A gente se acostuma com tantos termos bíblicos que nós não nos preocupamos o que significa este ou aquele termo, não é isso? O que é um centurião? Um centurião era um militar romano responsável por uma centúria, ou seja, um grupo de 100 soldados, não é? 100 homens estavam sob o comando dele. As estratégias de guerras romanas eram muito interessantes. Os romanos são famosos por suas estratégias de guerra. E uma delas era justamente dividir os soldados em grupos de 10, sobre eles colocavam decuriões. Cada 10 grupos formavam uma centúria, sobre essa centúria um centurião. Este homem, diz o texto, era um centurião, tinha 100 homens debaixo dele, debaixo do seu comando. Outra coisa, ele foi provavelmente o comandante daquela guarnição militar romana que prendeu, que castigou e que crucificou Jesus. Por isso que ele estava diante da cruz. Ele estava ali para assegurar que todas as suas ordens foram cumpridas, não é? Ele era o responsável pela execução de Jesus. O que mais? Ele devia ter mais de 50 anos de idade. Menos que isso é difícil pensar num centurião, não é? Porque este homem
para alcançar esta patente, ele deveria ter pelo menos 50 anos de idade. Um homem maduro, um homem vivido, um homem que conhecia bastante de estratégias militares. Por que ele estava ali? Ele estava ali para manter a ordem, porque havia um tumulto muito grande, e ele era o centurião, o responsável por aquele momento que estava acontecendo ali, e ele estava ali para assegurar de que a ordem de Pilatos fosse cumprida. Se você olhar no versículo 44, você vai perceber que Pilatos chamou esse centurião quando José de Arimateia pediu o corpo dele. José de Arimateia chegou e pediu o corpo para Pilatos. Pilatos diz: mas peraí, ele já morreu? Quem é que pode dizer se ele morreu ou não? Chama o centurião. É o homem responsável. Ele estava ali por causa disso. Fisicamente, ele deveria ser um homem forte, um homem alto, não é? De boa estatura, pelo menos. Um homem muito fiel às ordens do seu comandante. E um homem que tinha muita experiência militar. Mateus 8, versículos 8 e 9, você tem um outro centurião que conversa com Jesus, e ele fala um pouco da sua experiência de comando, não é? Só para a gente ter um pouco da ideia do que era este homem e como que ele estava ali. A questão é que os evangelistas, movidos por Deus, eles preservaram nas suas narrativas a reação desse homem diante da cruz. Esse homem alto, aliás, não sei se para você, dá para ver bonitinho ali, né? Aquilo ali, na verdade, é uma foto de um evento que teve, acho que na Europa, e nesse evento, alguns homens se vestiram de centuriões daquela época, né? Então a gente tem uma ideia bem clara de como era o centurião. Não é imagem de filme, não, é de cima é imagem de filme, né? Mas é de baixo, é uma imagem de um centurião que se vestiu assim, né? Mas só para a gente ter uma ideia, uma imagem de como era esse homem que estava diante da cruz de Jesus. E eu me ponho a imaginar que a melhor resposta à pergunta, por que os evangelistas resolveram descrever esse fato, esse detalhe, a melhor resposta é que aquele centurião, com talvez 30 anos, cerca de 30 anos de experiência, e na sua experiência, ele deve ter visto como militar muitas crucificações, talvez dezenas, quem sabe centenas de crucificações, mas ele nunca viu uma morte como a morte de Jesus. E por isso ele faz essa declaração. E por isso os evangelistas, nas suas pesquisas, alguns testemunhas oculares, resolvem preservar este relato. Este homem, com tanta experiência, um militar, talvez um homem grosseiro, violento, mas um homem que está, o texto diz, diante da cruz de Jesus, e ele vê como Jesus morreu, e ele diz, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Minha pergunta para a nossa reflexão nesta noite é, o que levou aquele centurião a fazer essa declaração? Por que ele disse isso? Por que ele olha para Cristo, para Jesus, para o crucificado? Por que ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus? Primeira resposta, eu creio que é o que ele viu em Jesus. O versículo que nós lemos diz que o centurião que estava na frente de Jesus ouviu o seu brado, e diz assim o texto, e viu como ele morreu. Viu como ele morreu, a forma, o jeito que ele morreu, chamou a atenção daquele soldado. Eu fico pensando que na cruz, Jesus falou várias coisas, já reparou? Se você ler todo o relato, Jesus fala coisas na cruz, mas é muito provável que o centurião não entendia nada do que Jesus dizia. Apesar de nós termos um relato de um centurião que conversa com Jesus,
As guarnições militares romanas, elas ocupavam países, eles não estavam nem aí com a língua daquele povo. Eles continuavam falando latim. Jesus falou hebraico, Jesus falou aramaico, e é provável que esse centurião não entendia nada do que Jesus dizia, porque a língua dele era latim. E ele estava ali, embora Jesus dissesse coisas, ele não entendia nada, mas a questão é o que ele viu em Jesus. Jesus não era como os outros condenados. Basta ler Lucas 23, 39 e 40, para ter uma ideia de como que os condenados à crucificação se comportavam na cruz. Diz a história que do alto da cruz, especialmente condenados, crucificados, judeus, eles cuspiam nos soldados romanos. E eles blasfemavam contra os deuses romanos. Ficava zombando dos deuses romanos. E os soldados geralmente revidavam com violência também a esses crucificados. Mas Jesus era tão diferente. Ele estava lá, quieto, falando algumas coisas que talvez ele nem entendia. Mas ele olhava para Jesus. E Jesus era diferente dos outros. Jesus não era como os demais. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele constata que Jesus, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Aquele centurião foi testemunha disto. Ele viu que Jesus não revidava, que Jesus tinha uma face diferente, reações diferentes. O silêncio de Jesus, a dor estampada no rosto de Jesus. Era comum um crucificado ficar muitas horas na cruz. Eu digo aos alunos da faculdade que cruz, ela não mata ninguém. Eu sempre digo para os alunos, se quiser ver, eu posso crucificar você, né? Mas a cruz não tinha a função de simplesmente matar a pessoa. Mas a cruz para os romanos tinha a função de fazer a pessoa sofrer. De modo que um crucificado podia ficar 24 horas. Alguns mais resistentes podiam ficar 48 horas na cruz. E a ideia era justamente essa, deixa ele lá completamente nu. A Igreja Católica fez o favor de colocar uma cuequinha em Jesus, não é? Mas é provável que Jesus foi crucificado totalmente nu. Essa era a ideia, exposto à vergonha, para que quem passasse pudesse vê-lo ali, nu, ensanguentado, sem nada, rendido naquela cruz. Febre, dor de cabeça, algumas convulsões, iam tomando a pessoa, até que ela era vencida pela dor e morria. Mas a cruz nunca foi para ser uma morte rápida, para matar o sujeito rapidamente, não. Ele tinha que ficar ali se agonizando, se erguendo com as pernas para tentar respirar, encher o pulmão, descendo. Por isso que quebraram as pernas dos crucificados, porque eles não fizessem mais esse movimento em função da festa judaica. Mas esse centurião está ali, ele observa que após 6 horas apenas, Jesus dá um urro, um brado, é um choro misturado ao grito, e de repente, ele morre, ele se entrega. E na sua tão extensa experiência, observando Jesus, aquele militar constatou verdadeiramente: este homem
era o Filho de Deus. Tanta experiência, tanta gente ele viu morrer, mas ele nunca viu alguém como Jesus. Amém? O que ele viu em Jesus o levou a fazer essa declaração. O que mais levou aquele homem, aquele centurião, a fazer essa declaração? Em segundo lugar, o que ele viu ao redor de Jesus. Dizem os versículos 40 e 41, estava também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, diz o texto, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ele viu que Jesus despertava paixão nas pessoas. Ele não só olhou para ele, mas o que estava em volta dele chamou a atenção daquele homem. Por quê? Esse homem desperta tanta paixão nas pessoas. Não havia somente familiares ali, como era natural nessas ocasiões. A família chorando, o crucificado, lamentando a morte dele. Mas ali havia muita gente. Se você vê o versículo 29 de Marcos 15, até o verso 32, você vai observar que ali tinha gente cheia de ódio. A paixão negativa. Gente que queria ver Jesus morrer, que saiu de casa cedo e foi para lá, porque queria ver Jesus morrer. Gente tomada de ódio, de raiva, que passava por ele e dizia, desce daí, não é o rei dos judeus, desce. E o centurião ficou observando esses movimentos em volta de Jesus. Ali havia também gente cheia de gratidão, gente chorando pelas coisas que Jesus fez, que Jesus ensinou, gente apaixonada por Jesus. Tinha gente ali cheia de amor por aquele homem extraordinário, gente comovida, gente tocada, gente inconformada. Como é que pode Jesus estar morrendo? Versículo 27 de Lucas 23, diz que seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Era uma cena de horror, um culto fúnebre, triste. Pessoas estão ali, e o centurião está olhando e vendo, quem que é esse homem? Que desperta tanta paixão nas pessoas. Esse homem extraordinário, esse homem que provoca raiva, homem que provoca amor, choro, lamento, desespero na morte dele. Versículo 33 de Marcos 15, diz que chegada a hora sexta, houve treva sobre toda a terra, até a hora nona, ou seja, das 9 da manhã, quando Jesus foi levantado na cruz, até as 3 da tarde, quando ele morreu, quando ele expirou, o tempo fechou. Como se o dia virasse noite, como se uma tempestade estivesse sendo anunciada. E o centurião observa tudo isso. Esse homem cercado de gente, de choro, de lamento, mas o tempo também escurece. O cenário é preparado para isso. A natureza parece que também está inconformada com o que está acontecendo. Mas presta atenção, se houve treva sobre a terra, até a hora nona, até as 3 da tarde, significa que quando Jesus morreu, quando Jesus curvou a cabeça, quando ele expirou, quando notoriamente ele morreu, o sol voltou a brilhar, certo?
Ou eu estou errado? Foi isso que aconteceu? Se houve trevas, das 9 da manhã até as 3 da tarde, significa que quando Jesus morreu, o sol voltou a brilhar. E aquele centurião acha isso maravilhoso. Por que acontece isso? E essa é uma ilustração muito bonita do que Jesus veio fazer. As trevas vão embora e a luz brilha. Amém? A morte de Jesus veio trazer isso. Luz para a humanidade. O centurião observa: quem é esse homem? Esse homem que move gente, move pessoas, move o céu. E quando ele morre, o sol brilha de novo. A noite vira dia agora. E ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém? O que mais levou aquele centurião a fazer essa declaração? Terceiro e último lugar, o que ele viu em si mesmo. A afirmação do centurião não denota a sua consciência de quem Jesus era, ou do que ele representava para as pessoas somente. Mas a declaração daquele centurião é também uma confissão de como ele mesmo se via diante daquele crucificado. E aí eu quero tomar emprestado a narração de Lucas. Lucas 23, versículo 47, diz assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, diz o texto, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Eu fico encantado com essas narrativas bíblicas, não é? Os alunos da faculdade falam assim: mas pastor, tem alguma coisa errada? Porque é o mesmo texto, é o mesmo evento, mas a descrição é totalmente diferente. A descrição não é totalmente diferente. Lucas quer assegurar, para que ninguém tenha dúvida, da maneira como ele vai dizer depois, ninguém tenha dúvida, de que de fato, este homem, ele deu glória a Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Não sei quantos estão aqui que conhecem grego, mas sabe que dentro do texto grego pode ser que este homem tenha dito simplesmente: este era um filho de Deus, quer dizer, um homem submisso, um homem bom, um homem justo, como Lucas diz. Mas Lucas quer deixar bem claro que o centurião deu glória a Deus, ele glorificou a Deus, ele colocou Jesus no lugar certo, ele é o Messias de fato. Mas o que Lucas quis fazer, Lucas quis dar o jeito romano de entender esta frase: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Porque os romanos usavam uma frase muito parecida para falar para o imperador, quando dizia: ele é filho dos deuses. E Lucas não quer criar confusão nenhuma, mas Lucas quer esclarecer, e Lucas quer dar o sentido que aquele homem quis dar, quando ele diz: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. A narrativa de Lucas foca mais o centurião. E o centurião, quando se viu diante daquele cenário, daquela cena, é como se ele se jogasse ao chão, e pode ser que ele tenha se jogado mesmo. E ele diz: ai, esse homem era justo, ele era inocente, o Filho de Deus. Onde eu estava com a cabeça de me envolver num negócio desse, de participar de algo assim? Eu estou errado. Essa é a sensação que Lucas quis dar. Esse homem era justo.
sangue inocente foi derramado, eu não deveria ter feito isso. O centurião olhou para si, e ele diz: olha, este era o Filho de Deus, que besteira que eu fiz, aonde eu fui me enfiar, como eu pude participar de um troço desse. Isso lembra a forma como Pedro pregou os judeus em Jerusalém, naquela ocasião do Pentecostes, quando Pedro se volta para os judeus e diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O centurião está tendo a sensação correta: eu crucifiquei. Ele era justo, ele era o Filho de Deus. E Pedro, quando se volta para a casa de Israel, ele diz: vocês crucificaram. E essa é a sensação que Deus quer que eu sinta, e que você sinta diante da cruz. Eu crucifiquei, eu deveria estar lá. Ele era justo, um homem inocente, um homem bom, e ele foi colocado lá, naquela cruz. O centurião disse esta frase, porque ele olhou para si, e viu a sua própria falência, como ele estava perdido, que besteira que ele fez, como que ele se envolveu naquilo. Mas o fato é que Jesus estava morto. Ainda que o centurião pudesse perguntar para Jesus: o que eu faço agora? Humanamente falando, Jesus não poderia responder. Jesus já estava morto. Mas quando nós voltamos a esta descrição de Atos capítulo 2, nós notamos que no versículo 37, diz assim: ouvindo eles, aqueles judeus, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? Quando nós olhamos para Jesus crucificado, quando nós reconhecemos este verdadeiramente é o Filho de Deus, o que nós vamos fazer? O texto diz que o coração deles se compungiu, como se fosse uma abelha que picasse, uma ferroada, tocou o coração. O que nós vamos fazer diante disso? E a minha oração é para que você experimente o que aquele centurião experimentou naquele dia. Porque nós estamos acostumados a vir à igreja. E nós chegamos na igreja, por vezes, abrimos boletim: quem vai pregar hoje? Não é? E nós trazemos nossos cadernos de anotações, nossas canetas, nós anotamos um monte de coisas. E nós gostamos, às vezes, de chegar na porta e dizer ao pastor: boa palavra, pastor. Quase que dizendo: vale a pena pagar o salário do senhor todo mês. Não é? Como o senhor prega bem. Mas a questão é, a pregação, quando nós expomos Cristo crucificado, não é para isto. Não é para simplesmente sair daqui, ir para casa e pensar: olha, que beleza, que belo sermão ouvimos hoje, quanta coisa eu aprendi. Mas é para nos quebrantarmos diante dele, e para declarar mais uma vez: hoje, mais uma vez, eu olho para aquela cruz, e eu vou dizer com aquele centurião: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Não o Jesus da tradição, não o Jesus dos filmes, das encenações, mas aquele que é o Filho de Deus, aquele que foi morto na cruz por mim e por você, e que nós por vezes o tomamos como um objeto da nossa religião, mas nós não temos proximidade,
não temos intimidade, não temos convívio com Ele, não andamos com Ele. E a minha oração é que nesta noite, o seu coração se compunja, se quebrante, que você se derrame na presença de Deus. Talvez você diga: eu tenho 50 anos de vida, mais que 50, menos que 50. Talvez estou vendo muita coisa acontecer, muito sermão sendo pregado, muitas vidas sendo tocadas, pessoas testemunhando. Mas talvez seja nesta noite que você vai olhar para a cruz e vai dizer: eu estou condenado, mas pela cruz eu quero ser reconciliado com Deus. Amém? Talvez alguns devem pensar assim: isso é sermão para ser pregado lá na praça, lá no culto ao ar livre, que não tem mais hoje, não é mesmo? Mas o que eu tenho visto é que nossas igrejas estão cheias de pessoas que já se encontraram com o pastor, pessoas que estão acostumadas a vir na igreja, gente que sabe pegar um envelope, enfiar um dinheiro dentro e dar na hora da oferta, mas gente que nunca se encontrou com Jesus crucificado, que nunca se lançou aos pés da cruz e disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E eu queria te convidar para que nesta noite você se despoje de tudo, talvez dos seus 50 anos de idade, talvez dos seus 50 anos de experiência, talvez da sua pouca juventude, mas você olhasse para a cruz e pensasse: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aonde eu estou colocando toda a minha experiência? Eu preciso estar ao pé da cruz e chegar lá, olhar para Jesus e dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus.